Olá você, meu nome é Marcelo Dutra, fundador da Wave Imersão Linguística, e nós estamos em mais um vídeo da nossa série Wave Tips, ou seja, dicas de inglês. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar contigo sobre os 5 maiores erros que as pessoas cometem na hora de aprender inglês. E nós vamos fazer isso de uma forma decrescente, então vamos começar com o erro número 5, ok? E aí você vai entender um pouquinho mais, talvez, o motivo de você não ter aprendido inglês até o dia de hoje. Eu acredito que você pode se identificar nesses 5 pontos, ou não, tomara que não, né? Mas se for o caso, se você se identificar em um desses pontos, saiba que existe um jeito, existe uma forma, e você pode sim aprender inglês fluente, mesmo morando no Brasil. Vamos ao erro número 5? Vamos lá. Não acreditar que é possível. Esse é o erro número 5. Not being able to understand that you are capable of. Quando nós não acreditamos que somos capazes, quando nós não entendemos que é possível, o nosso cérebro nos bloqueia. E geralmente isso acontece porque nós tivemos alguma experiência no passado, alguma coisa que nos bloqueou de alguma forma. Ou nós observamos isso acontecendo na vida de outras pessoas, pessoas nas quais nós amamos, e a gente entendeu que se não funcionou para aquela pessoa, também tampouco funcionaria para nós. Ou nós tivemos aí algum tipo de ensinamento nesse quesito. Alguém chegou para a gente e disse, você nunca vai aprender inglês, esquece esse negócio de inglês, né? E a gente aprendeu aquilo, de alguma forma entrou no nosso cérebro e ficou guardado ali dentro do nosso HD. Agora entenda que existe sim um jeito. Você sim é capaz, você sim é capaz, tem a possibilidade de aprender inglês. Por que, Marcelo? Porque se você nem me conhece, como é que você pode dizer que eu tenho capacidade? Você nem me conhece, não sabe quem eu sou. É verdade, eu realmente não sei quem você é, eu não sei quem está assistindo esse vídeo aí do outro lado, mas eu sei que você, se você está assistindo esse vídeo nesse momento, você é ser humano como eu. Em outras palavras, você possui um cérebro, assim como eu. Tudo bem, existem bloqueios, traumas linguísticos, coisas que aconteceram na sua vida no passado, pessoas que falaram coisas para você no passado, experiências que você viveu, né, das mais diversas, seja por observação na vida do outro ou na sua própria vida, e isso gerou em você essa crença de que você não é capaz, de que não é possível para você. Tudo bem, eu respeito isso, a minha vida foi diferente da sua, e a vida de todos os seres humanos, ela é diferente uns dos outros, nós entendemos isso, e é por entender isso, é que na Wave Imersão Linguística, a gente trabalha de forma exclusiva, de forma individualizada. E se a gente trabalha de forma individualizada, nós não poderíamos de forma alguma criar uma metodologia onde você precisaria se adaptar a ela. Nós não fazemos isso, muito pelo contrário, a gente entrega algo que seja de acordo com você. Então, se você diz para mim que você tem esse tipo de bloqueio, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou moldar a aula para vencer esse bloqueio em você, tá? Por que a gente é capaz de fazer isso? Porque nós unificamos desenvolvimento humano com conhecimento linguístico. E a gente tem as ferramentas necessárias para vencer isso, porque a gente entende de cérebro humano, né? As ferramentas que nós trouxemos, advindas da psicologia, são capazes de vencer todos esses bloqueios. E vencendo esses bloqueios, você desbloqueia o seu inglês. E aí você entende que sim, você é capaz, sim, para você também é possível, sim, você pode chegar lá, tá? Esse é o erro número 5. E vamos então ao erro número 4. E no erro número 4, as pessoas geralmente pensam, mas demora muito. It takes too long. It takes too long to learn a different language. Olha, quanto tempo você levou para aprender o português? Para poder falar fluente em português?
Geralmente, quando nós somos bebês, e a gente estuda isso, né? Estudando as crianças, a gente percebe isso com muita facilidade. A gente leva aí mais ou menos 2 anos para começar a falar, não é assim? Mas com 4 anos, geralmente você está falando livremente, não é mesmo? Todas as coisas se expressando e tal. É óbvio que falta muito vocabulário, é óbvio que você precisa ainda tem bastante coisa para aprender, mas geralmente com 4 anos a gente é capaz de fazer isso. E aí você faz uma comparação com um outro idioma. Geralmente essa comparação ela é feita baseada na vida de outras pessoas, nas experiências que outras pessoas tiveram ou na experiência que você mesmo teve com outros cursos de inglês. Não é assim que a gente geralmente faz? Eu sei porque eu lido com isso, né? As pessoas chegam para mim e falam: ah, mas eu já fiz 6 anos de inglês, eu já fiz 10 anos de inglês e eu não consigo falar inglês. E, nossa, como eu vejo isso com muita frequência. Ou então as pessoas chegam e dizem: ah, mas fulano fez 5 anos de inglês e não fala inglês, né? Então as pessoas têm na cabeça que é muito demorado, que demanda muito tempo para falar fluente. E isso é um erro, porque isso bloqueia. Quando a gente pensa, se o seu cérebro entender que vai precisar de muito tempo para poder chegar nesse comportamento, ele mesmo pode bloquear você, ele mesmo pode sabotar você, ele mesmo pode entender que isso é dor, sofrimento, e isso não vai te elevar dentro do motivo pelo qual ele foi criado, ou seja, sobrevivência, fuga de dor o tempo todo e busca pelo prazer. Se ele entender que isso é dor para você, que é sofrimento para você, adivinhe, ele vai querer fugir, ele não vai querer ficar lá. Muito tempo, é muito tempo. Só que não é muito tempo. Olha, por que não é? Se a criança levou 4 anos para falar, 4 anos, assim, geralmente a gente consegue isso com menos, tá? Estou falando 4 anos, assim, para falar mesmo. Mas se a criança, se eu e você levamos 4 anos para falar fluente de tudo, em inglês, um segundo idioma, a tendência é demorar menos tempo. Afinal de contas, agora você já sabe ler e escrever, você já sabe fonética, você já tem vários conhecimentos de língua que podem e devem ser utilizados de uma forma associativa para facilitar esse aprendizado. Você já tem um conhecimento de mundo absurdo enquanto adulto, que pode e deve ser utilizado como associação para facilitar o seu aprendizado. Então, quando criança tudo é novidade, ou seja, se fala carro, a pessoa não conhece. Quando a criança não sabe o que é um carro. Ela está sendo apresentada aquele conhecimento pela primeira vez. Ela nunca viu aquilo na vida. Tudo é novidade. Já reparou? A criança ela fica como se estivesse num parque de diversão, né? Quando ela é bem pequenininha, tudo para ela é novidade. Ela olha assim deslumbrada, porque tudo realmente é novidade. Ao nos tornarmos adultos, muitas coisas não são novidade. A gente olha para um carro, a gente sabe o que um carro é. Agora, o problema se encontra quando, na maioria das vezes, a gente tenta ensinar inglês, né? As pessoas tentam ensinar inglês umas para as outras, fazendo por meio de tradução. Carro é igual a car, palavra com palavra. Só que quando a gente é criança, a gente não aprende dessa forma. A gente aprende por imagem, né? Por imagem. Ou outro erro é quando a pessoa tenta ensinar isso através da criação de uma nova imagem. Então, apresentam uma imagem de um carro e fala car, car, car. Não usa tradução, mas apresenta uma nova imagem. Isso para o cérebro realmente é mais dificultoso, realmente vai demandar mais tempo. Mas, se eu pegar, por exemplo, que é o que a gente faz na Wave, se eu pegar a imagem que já está dentro do seu cérebro da palavra carro, já tem uma imagem, eu falei carro, apareceu uma imagem para você de carro, assim como apareceu para mim. Se eu pegar essa mesma imagem e colocar a palavra car dentro dela, fica quase que instantâneo, percebe? O problema não está no que queremos na vida.
O problema está na falta de saber como fazer. E isso, na Wave Imersão Linguística, nós sabemos como fazer. Quando nós falamos sobre você ser capaz ou não, essa contextualização faz parte da nossa metodologia, né? De levarmos isso para dentro do universo do aluno. Agora que nós estamos tratando desse erro número 4, quando nós falamos de absorção de conhecimento para que não demande muito tempo, nós estamos falando aí de uma metodologia que utiliza a associação, e isso facilita muito o aprendizado do aluno, e sim, diminui muito tempo. Os alunos na Wave Imersão Linguística são capazes de falar inglês fluente em até 6 meses. É óbvio que nós precisamos entender o que é nível de fluência. Você não vai pegar uma pessoa que saiu do zero e chegou à fluência em 6 meses e colocá-la para fazer uma prova de proficiência. Dificilmente ela vai passar. É como se você pegasse uma criança que seja 10 anos de idade, que fala, lê e escreve português, e colocasse essa criança para poder fazer uma prova de vestibular. Dificilmente ela passaria, porque são níveis de conhecimento, né? Mas se você deseja falar fluente, e falar fluente, em falar fluente eu quero dizer, se você deseja ir para os Estados Unidos, viajar, por exemplo, para qualquer parte do mundo e se comunicar, se você deseja ouvir uma música e entender, se você deseja assistir um filme e compreender o que eles estão dizendo ali no filme, se você deseja encontrar uma pessoa na rua e ter essa habilidade de fala, é isso que eu chamo de, em 6 meses, ter fluência. Então, sim, isso é possível, e como você percebe, 6 meses não é tanto tempo assim, não é mesmo? Ok, então vamos agora ao nosso erro número 3, number 3. Então, como erro número 3, nós temos o time. Nossa, essa eu ouço com muita frequência. Mas, Marcelo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, né? Como é que eu vou fazer para poder estudar inglês todo dia? Porque eu sempre digo que a velocidade é apaixonada pela intensidade. Então, se nós desejamos falar inglês mais rapidamente, e se nós propomos isso aos nossos alunos, de atingir essa fluência em até 6 meses, é importante que esses alunos sigam o nome da nossa escola, ou seja, Wave Imersão Linguística. É importante que esses alunos mergulhem nesse conhecimento de verdade e estudem inglês todos os dias. Por quê? Velocidade adora intensidade. A gente precisa ser intenso naquilo que a gente faz para ganhar tempo. Mas, Marcelo, eu não tenho tempo. Você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passo, né? Todos os dias eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho trabalho, eu tenho criança, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu não dou conta. É verdade, eu entendo isso, mas eu não estou falando de você ficar na frente de um livro 1 hora por dia, 2 horas por dia, que seja meia hora por dia, eu não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa colocar o inglês dentro do seu dia a dia, no seu mundo, dentro do seu universo, mas de forma pragmática, de forma prática mesmo. Você precisa estudar inglês enquanto você toma banho. Você precisa estudar inglês enquanto você está lavando louça. Você precisa estudar inglês enquanto você está no ônibus, indo para a escola, indo para a faculdade. Você precisa estudar inglês enquanto você está no seu carro dirigindo, enquanto você está caminhando pela rua. São nesses momentos que você precisa estudar inglês. E aí, se você parar para pensar e analisar muito bem comigo, você não precisa de mais tempo para isso. Porque são ações que você já está fazendo. Você não precisa parar a sua vida para poder realizá-las. Muito pelo contrário, você já está fazendo. E por já estar fazendo e colocar o inglês dentro daquele momento, você ganha 2 pontos aqui. Primeiro, a questão do tempo mesmo, propriamente dito. E segundo, uma ação mais prática, mais realística, que traz o inglês para o seu mundo, para a sua convivência, tirando-o da teoria e levando ele para a realidade, para a sua vida de verdade. E isso faz total diferença para o seu cérebro. Porque ele passa a entender que se você está vivendo isso, se você está usando isso, ele entende, poxa, isso é bom para ele, isso faz parte da sobrevivência. Eu preciso de adquirir.
Percebe como existem segredos, existem detalhes? Não basta ir à aula de inglês. Não basta. As pessoas, na maioria das vezes, você vê assim, as pessoas se matriculando em cursos de inglês e achando que só ir até a escola vai ser suficiente. Não é. Não é suficiente. Você precisa viver isso de verdade. Mas tampouco você precisa de mais tempo para isso, porque você não vai estudar gramática. Você não vai pegar um livro e ficar tentando decorar verbo to be, tentando decorar verbo irregular. Por favor, please, não faça isso. Coloque o inglês de forma prática na sua vida, ganhe tempo. Ganhando tempo, você não só dá o comando certo para o seu cérebro, para que ele entenda e te ajude, como também você não precisa de utilizar isso como um problema para você, como um erro aí, como a grande maioria das pessoas diz, eu não tenho tempo para isso. Resolvido? Entendeu? Entendeu? Mas de verdade? Show de bola. Então vamos ao erro número 2, number 2. E no erro número 2 nós temos a confiança. Mas será que vocês são capazes mesmo de entregar tudo isso? Eu vejo isso, né? Mas, gente, novamente, Freud dizia o seguinte, que o problema do ser humano é uma busca por autoconhecimento que é superficial. A gente precisa de nos aprofundarmos mais em nós mesmos, de entendermos quem somos de verdade. E assim, quando a gente faz isso, a gente descobre coisas sobre nós que poderiam ser revertidas e não foram até hoje por falta de conhecimento mesmo, porque a gente não entendia que a gente era assim, que a gente agia dessa forma porque a gente aprendeu assim de alguma maneira, né? E quando a gente volta lá naquele ponto 1, lá no erro número 5, que eu disse para você, que você e eu aprendemos através das nossas experiências, através das coisas que nos ensinam, através das nossas observações. Quando a gente entende isso, a gente agora consegue trazer isso para a nossa vida e através do autoconhecimento a gente consegue descobrir se nós estamos agindo ou reagindo de uma forma ou de outra, baseado no que nos ensinaram, naquilo que nós observamos ou nas experiências que nós vivemos. Quando a gente entende isso, a gente consegue contestar as coisas com fatos, de forma consciente, utilizando mais uma memória explícita do que uma memória implícita. E assim a gente consegue, de uma forma mais clara, mais objetiva, a gente consegue entender de verdade aquilo que é bom pra gente, E quando a gente entende isso, o campo da visão abre, os nossos ouvidos saem como se fossem tampões, a gente passa a enxergar melhor, a ouvir melhor. E a gente passa, por conta disso, a ter um novo sentimento dentro de nós, devido a um pensamento novo, por consequência, uma nova ação que nos leva a um novo resultado. Então, geralmente, as pessoas desconfiam quando eu digo, por exemplo, que você sim pode falar inglês em até 6 meses de forma fluente, as pessoas desconfiam baseadas nas suas próprias experiências, baseadas nas suas próprias tentativas, baseadas nas suas próprias crenças, baseadas nos ensinamentos que elas receberam de outras pessoas ou na observação advinda da vida de outras pessoas. E quando elas se questionam isso, elas não acreditam. E aí gera a barreira, o erro da falta de confiança. Lembre-se, né? Isso é importante, você precisa lembrar a si mesmo o tempo todo. Lembre-se que aquilo que você sabe trouxe você até onde você está. É aquilo que você não sabe que levará você até onde você quer chegar. E existem caminhos diferentes, existem formas diferentes, jeitos diferentes, as pessoas são diferentes. Nem tudo é ferro e fogo, nem tudo é 8 ou 80. Entre 8 e 80 existem outros 72 dígitos. E existem maneiras diferentes de se alcançar esse objetivo. Em alguns lugares, sim, você vai precisar de 5, 6, 7, 10 anos
para poder chegar ao nível de fluência. Em outros lugares, como na Wave Imersão Linguística, em 6 meses você é capaz de fazer isso. Ou em até 6 meses, porque nós já tivemos pessoas alcançando isso com 3, com 4 meses e meio, tá? Então, em até 6 meses, essa é a nossa proposta, que você consiga falar inglês fluente. Por que que isso é possível na vida de outras pessoas e não seria possível na sua vida? Será que você não possui um cérebro aí dentro da sua cabeça? É óbvio que possui. Só que não seria possível se eu tratasse todos da mesma forma. Se nós da Wave Imersão Linguística não tratássemos todos os alunos da mesma forma, aí realmente não seria possível. Mas porque nós individualizamos as coisas, nós tratamos cada aluno como ser único, idiosincrático, individual, singular, que cada aluno é, isso faz total diferença e faz com que eles aprendam de verdade, tá? Então, você é capaz de aprender desde que nós, na Wave Imersão Linguística, tratemos você como você é. E questione a si mesmo, né? Nós precisamos questionar você precisa questionar a si mesmo para geração de autoconhecimento. E assim você possa, a partir desse entendimento, você possa caminhar de uma forma muito mais assertiva, né? E alcançar esse objetivo que você tanto deseja, que é falar inglês de verdade. Então, confie, acredite, é possível. Não acredita? Participe da nossa comunidade e sinta a diferença de ser Wave, tá bom? Vamos lá, vamos ao erro number 1, ao erro número 1. E no erro número 1, nós temos a pergunta: Does it really work? Será que realmente funciona? Será, pô? Funcionou para ele, mas ele é ele, né? Fulano tem isso, tem aquilo outro. Ah, funcionou para ela, mas ela é ela. Fulana tem isso, aquilo outro. Isso é natural do ser humano, tá bom? Essa pergunta é natural. E geralmente a gente se questiona por quê? A gente faz essa pergunta por quê? Porque nós voltamos naquela crença de não sermos capazes. Quando a gente acredita que a gente não é capaz, de alguma forma o nosso cérebro busca uma resposta congruente por não acreditarmos sermos capazes. Lembre-se que o seu cérebro busca congruência o tempo todo, ou seja, ele vai buscar fazer de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você acredita. Então, se você olha para uma determinada situação e acredita ser aquilo um problema, o seu cérebro vai buscar os problemas nessa situação para ser congruente. Se você olha para a mesma situação e acredita ser uma solução, o seu cérebro vai buscar soluções para isso. Vou lhe dar um exemplo. Suponhamos que você olhe para uma crise no país. E você olha para a crise e fala: isso é um problema na minha vida, acabou com a minha vida, essa crise me destruiu, essa crise, poxa, agora eu estava indo tão bem e agora... O seu cérebro, de forma congruente, só vai buscar os pontos de problema. Mas se você olha para aquela crise e entende ela como uma oportunidade disfarçada de crise, ela está disfarçada de um problema, mas na verdade ela é uma oportunidade para você, o seu cérebro vai buscar o quê? Oportunidades dentro dessa mesma situação. Então, como dizia Epicteto, filósofo grego, não é o que nos acontece que realmente importa, mas sim o que nós fazemos com o que nos acontece. Então, quando nós perguntamos, será que isso funciona para mim? E a gente faz uma comparação com outro indivíduo, nós já temos um problema logo de cara. Por quê? Porque nós não devemos nos comparar com os outros. Lembre-se, você é singular. A digital que eu tenho aqui, ninguém tem. Ninguém tem. Você, a digital que você possui, só você possui. A sua genética é única e exclusiva sua. A sua cultura é única e exclusiva sua. As suas experiências de vida são exclusivas sua. Ninguém mais pode ter. Mesmo que nós peguemos aí 2 gêmeos dentro da mesma casa, criados do mesmo jeito, eles são pessoas distintas, são pessoas diferentes, porque cada um estava ocupando um lugar no tempo e no espaço. Não tem como. Por mais que eles estivessem na mesma hora observando a mesma situação,
Um vai ter uma visão diferente do outro porque eles estão em lugares diferentes. É impossível estarmos no mesmo lugar ao mesmo tempo, não é? E por isso, os nossos olhos observam a mesma situação de uma forma distinta, o que promove diferentes entendimentos pelo nosso cérebro, que promove diferentes sentimentos internos, que promove diferentes ações e diferentes resultados. Então, será que funciona para mim quando comparado com outra pessoa? É um problema. Deixa a outra pessoa tratar com ela mesma. Agora, se a pergunta é feita de forma individual, aí é uma pergunta super bem-vinda. Será que funciona para mim? Porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assado. Quando você entende quem você é e você acredita que existem pontos pontos bons, né, que são virtudes suas adquiridas por você ao longo da sua história, e existem também pontos de melhoria, coisas que ainda precisam ser alteradas, fica muito mais fácil de você trabalhar, né? O problema é que a maioria das pessoas não sabe quem elas verdadeiramente são. E por não saberem quem verdadeiramente são, elas não entendem por que agem ou reagem de um jeito ou de outro. E isso as bloqueia, isso as atrapalha. Então, para que você possa evoluir de verdade, você precisa de se questionar, de saber quem você é. Nós fazemos isso o tempo todo na Wave Imersão Linguística. Por quê, Marcelo? Não basta fazer uma vez? Não. Nós somos seres que estamos em constante processo de mudança. A gente muda o tempo todo. Eu não mudo de jeito nenhum. Eu nasci assim, vou morrer assim. Nem que seja na tentativa de permanecer a mesma pessoa, sim, você está em constante processo de mudança. A pessoa que você era antes de assistir esse vídeo, ela já se foi. Esse vídeo agora que você está assistindo está te dando um conhecimento tão profundo, tão diferente sobre você mesmo, para que você possa fazer uma autoanálise sobre você e sobre conhecimento linguístico, que agora você já possui uma nova ideia sobre tudo aquilo que você acreditava antes. Está entendendo? A pessoa que eu era ontem é diferente da pessoa que sou hoje, porque hoje eu já tive contato com outras coisas que me influenciaram de alguma forma, né? E nós, principalmente no mundo tecnológico no qual nós nos encontramos hoje, nós estamos em contato o tempo todo com pessoas, com coisas, com tecnologia, né? E aí a gente está sendo influenciado o tempo todo a gente recebe algum tipo de influência advinda de forma externa que altera o nosso interior, altera a nossa cognição, o nosso pensamento. E isso faz total diferença nos nossos resultados. Então, será que funciona para mim? Porque eu sou velho pra caraca. Será que eu tenho capacidade de aprender inglês? Primeiramente, você precisa entender de cérebro humano. O cérebro está em constante expansão, elasticidade até o dia da nossa morte. Exatamente até o dia da nossa morte. Então, sim, posso aprender. Existe conexão entre os neurônios do nosso nascer até o nosso... aliás, antes de nascermos, quando a gente está em formação, os neurônios começam a se comunicar ao cérebro na hora que o cérebro começa a se formar, e até o dia da nossa morte existirá essa conexão entre os nossos neurônios. Então, sim, você pode aprender, você tem possibilidade de aprender. Aí eu sou jovem demais para isso. Jovem demais? O que é jovem demais? Né? Hoje nós temos estudos que revelam que quanto antes as crianças aprendem um conhecimento linguístico, melhor. Então nós temos aí escolas, por exemplo, que trabalham com bebezinhos, bebês mesmo, literalmente. Né? Eu sou burro demais para isso. Novamente uma crença. Por que você diria que você é burro? Por que você diria que você não é capaz? Por quê? Porque as pessoas disseram para você que você não é capaz? Lembre-se, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você tampouco é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Você não é aquilo que você diz que você é, nem mesmo o que você pensa a seu respeito. Você é o resultado das suas ações. Então você olha para os resultados e enxerga quem você é. Marcelo, então olhando para os resultados, eu realmente percebo que eu sou muito burro, porque eu já tentei isso, já fiz aquilo outro e nunca deu certo. Mas será que você sabia exatamente como fazer? Lembre-se, o como fazer
é que nos dá a capacidade de realizar. Todos nós desejamos chegar do outro lado do rio. É como se eu estivesse aqui, do outro lado do rio estivesse o meu sonho, tá? Vamos colocar o inglês como o meu sonho. Do outro lado do rio está esse sonho e eu quero chegar lá. E aí o que eu geralmente faço? Por querer muito, eu mergulho. E aí vem a correnteza e me leva e eu morro na areia. Ah, não, mas eu sou persistente, eu vou mergulhar nesse rio de novo e agora eu vou vencer essa correnteza. E eu tento mais uma vez e vem a correnteza e me leva e eu morro na areia mais uma vez. Eu sou brasileiro e não desisto nunca, mergulho mais uma vez e vem a correnteza e me leva mais uma vez. Na quarta, o que eu digo? Vou ficar aqui mesmo, porque aqui tá bom, aquilo lá é utopia, nunca vou alcançar, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não posso. Se eu tivesse isso, se eu fosse aquilo, não é assim? E aí a gente diz essas coisas para nós mesmos no intuito de confortar o nosso cérebro, confortar a nossa pessoa. Porque lembre-se que o cérebro está sempre buscando congruência. Então, se ele está buscando congruência, no intuito de nos sentirmos um pouquinho melhor, a gente conta o que eu chamo de historinhas para nós mesmos. E a vida é feita de resultados ou historinhas. Qual você tem mais, resultado ou historinha? E baseado nisso, você pode saber se você sabe, tem aprendido como fazer ou não. E nós não nascemos sabendo absolutamente nada. Nós aprendemos as coisas ao longo da nossa história. Então, se você não sabe como fazer, se você não realizou, é porque não sabe. Se você acha que sabe e não realizou, então você não sabe. E se você acha que não sabe e não realizou, tem jeito de aprender, porque nós estamos em constante processo de aprendizado ao longo de toda a nossa história, não é mesmo? Então você entendendo isso pode criar para si mesmo formas diferentes, jeitos diferentes, pode procurar apoio em outras pessoas, pode desenvolver novas estratégias, pode adquirir tem a possibilidade de procurar, por exemplo, a Wave Imersão Linguística para mostrar para você o como você vai fazer para chegar do outro lado desse rio e falar inglês. Então, quem sabe você possa, talvez, formar uma jangada e atravessar esse rio com essa jangada. Às vezes você pode montar um barcozinho e fazer essa travessia. Às vezes você está tentando atravessar esse rio numa área onde esse rio é muito largo e existem outras partes do rio que são mais curtas. Será que você já analisou isso? Será que talvez você possa, com o equipamento certo, né, de scuba diving, de mergulho, você ao invés de passar por cima, você pode ir curtindo, né, observando os peixes por debaixo d'água. Às vezes, lembre-se, existem várias formas de atravessar o rio. Você precisa descobrir a forma que se encaixa melhor em você. E é por isso que o trabalho precisa ser único, singular, individualizado, customizado. A gente não pode trabalhar as pessoas como se fossem números em uma sala de aula. A gente precisa entendê-las de verdade, quem são, como são, por que são. E não somente nós entender as pessoas, como também as pessoas se entenderem melhor. Os nossos alunos, eles passam por um processo de autoconhecimento. E eles entendem a verdade, a necessidade de se autoconhecer constantemente, tá? Espero que você tenha gostado. Meu nome é Marcelo Dutra. Fiz esse vídeo com o maior carinho, maior amor, para que você possa entender melhor a si mesmo e, quem sabe, resolver essa questão do inglês na sua vida de uma vez por todas. Take care and bye bye.